vocês sempre ficavam pedindo temas relacionados a angiologista. E tal tema. Aí a gente decidiu criar um quadro. O quadro se chama Circulando com Você, porque vai falar justamente da parte da circulação. Toda sexta-feira eu vou receber aqui a médica angiologista, doutora Marcela Gomes. Para começar o assunto de hoje são varizes. Doutora Marcela, boa tarde, seja bem-vindo com você. Boa tarde, Fernandinha. É um prazer estar aqui com vocês, sabendo que a gente vai estar aqui toda sexta-feira. Vai ser excelente para a gente poder divulgar mais, falar mais sobre... não só sobre as varizes, mas sobre os problemas de circulação que tantas pessoas sofrem, tantas pessoas têm dúvidas, né? Sofre muito, doutora. Primeiro eu quero agradecer você ter topado esse convite aqui, porque eu tenho certeza que você vai contribuir muito com os nossos telespectadores. Varizes, por exemplo, é sempre um tema que rende muitas dúvidas. Verdade. Não é porque, não sei, é algo parece que é comum. Por que acomete tanto, principalmente as mulheres, doutora? Sim, acomete muitas pessoas, né? Principalmente as mulheres, essa questão de ir mais para o sexo feminino é por conta de uma questão hormonal. Então, os hormônios, eles exercem uma influência muito importante nas veias e como as mulheres estão mais suscetíveis à ação de estrógeno, de progesterona, então a gente vai ter um acometimento maior do sexo feminino. E também a questão da gravidez, onde você vai ter uma influência hormonal também muito forte que vai predispor ao aparecimento de varizes. Agora, doutora Marcela, a questão genética influencia? Eu estou perguntando isso. Sim. Eu disse assim, eu amei esse quadro, porque eu sou uma pessoa que sofro muito com varizes e acabo aproveitando a presença da doutora Marcela aqui para também esclarecer as nossas dúvidas. Tem relação com a genética? Eu vou te fazer essa pergunta porque a minha mãe era uma mulher com muitas varizes. Então, eu tenho varizes, a minha irmã tem varizes e a gente começa assim a pensar, será que é por conta da nossa mãe? Isso. O fator genético, a questão genética, é de fato o fator mais importante para o aparecimento de varizes. A gente costuma dizer que tem varizes quem pode, não quem quer. Então, você já tem essa predisposição e, dependendo de como você vai levar a sua vida, se você vai sofrer muita influência hormonal, por exemplo, com o uso de anticoncepcional, com gravidezes frequentes, repetidas, questão assim de como você trabalha, muito tempo em pé ou muito tempo sentada. Salto influencia? O salto é um mito, sabe, Fernandinha? Isso é ótimo você falar. Muitas pessoas falam sobre isso, é uma pergunta recorrente em consultório, mas o salto alto em si não vai afetar, não, a questão das varizes de forma alguma. Pode usar salto alto. Academia, o povo diz assim, olha, faz muito exercício naquela academia, vai ficar cheia de varizes. Outra pergunta muito frequente. Muitas pessoas dizem que depois que começaram a musculação, às vezes aumentaram. O que pode haver é alguma dilatação daquelas veias maiores. Porém, surgimento de varizes por conta de musculação não vai acontecer. Inclusive, musculação é excelente, porque à medida que a gente tem uma musculatura mais forte, mais funcionante, a gente tem um melhor retorno venoso, que a musculatura vai ajudar as veias a funcionarem melhor. As varizes, elas têm alguma função no nosso corpo ou ela é justamente uma disfunção? É uma disfunção. As varizes são veias doentes, são veias dilatadas, tortuosas, que não conseguem mais exercer a sua função, que seria de fazer o retorno do sangue das pernas para o coração. Então, elas começam a dilatar, a se tornarem cada vez maiores, com as paredes cada vez mais frágeis, e aí vão sempre criando novas varizes, numa tentativa de drenar esse sangue, mas que só vai perpetuando o problema. A gente tem até uma imagem aí de uma perna, né, com a veia normal, mostra aí, e a outra chama varicosa, é assim outra que chama? A doença varicosa, né, Sim. que são às vezes bem dilatadas, às vezes maiores que 3 milímetros, a gente chama de varizes propriamente ditas, né? Aí na esquerda a gente vê uma perna normal, né, assim, pelo menos a gente não está vendo nenhuma varizes. E do lado direito, já uma perna já mais dilatada, né? As veias já mais dilatadas, essas manchas, essa hipercromia também por conta da doença varicosa mesmo. Tem muita gente assim, não, mas a minha veia é calibrosa, tem mais... Quando a veia é calibrosa, tem mais tendência a ter varizes ou não tem relação nenhuma? Existem pessoas que têm as veias mais calibrosas, mais superficiais, mais visíveis, sem necessariamente isso ser uma doença, né? Sim. Mas quando as veias estão dilatadas e tortuosas, aí a gente pode falar de doença varicosa, né? O sangue fica acumulado nessa... Sim. A gente tem até uma imagem, doutora. Ela dilata principalmente por conta desse acúmulo de sangue. As válvulas estão adoecidas, essas válvulas elas têm a função de não permitir que o sangue desça, para que ele fique sempre na mesma direção, em direção ao coração. Quando elas essas válvulas se danificam, elas ficam mais afastadas uma da outra, tá vendo ali a permitem a dilatação. Mostrando, né? Exatamente, essa seta deveria estar para o outro lado, né? Subindo. E aí você começa a dilatar cada vez mais porque o sangue está acumulado, está parado. Daí também o risco de formação de trombos,
que fica esse sangue parado, da estase, que a gente chama, que é um dos fatores para a formação de trombos. Não é só questão de estética. Eu sofro muito com estética. Até a minha seguidores, Fernandinha, você devia tirar seus varizes, que eu posto a foto. Eu disse, doutora Marcela vai me ajeitar aqui. Aí é o seguinte, não é só estética. Não. As pessoas sentem dores também, sim, não é? Sim, sim. Não é só estética, é uma doença e deve ser tratada como doença. Claro que existe um apelo estético, porque não é bonito. A gente não considera bonito uma perna varicosa, porque é uma perna doente. Mas pode causar sintomas sim, não são todas as pessoas que têm sintomas e muitas vezes esses sintomas não estão de acordo com a gravidade, mas os pacientes se queixam de dores nas pernas, cansaço, sensação assim até às vezes de queimação. Todos esses sintomas estão relacionados, sim, à doença varicosa. Tem uma telespectadora que partilhou justamente isso. Me dá a dúvida dela aqui, diretor, por favor. É a Joyce. Eu tenho varizes nas pernas e o que eu posso fazer para aliviar dores? Ela pede medicamento, a gente não pode falar. Mas, às vezes, massagem ajuda, doutora? As massagens, no caso, a drenagem linfática ajuda no sintoma, né? Porque a partir do momento que muito sangue, muito líquido fica... sem conseguir circular, fica sim. acumulado, então você tem mais os sintomas. Então ajuda a drenagem linfática. Os medicamentos, a gente tem algumas medicações que são chamadas medicações flebotônicas, elas melhoram os sintomas, mas elas não vão parar a história da doença. Ela não para a evolução e ela não resolve o problema. Ela age mais nos sintomas. Muitas vezes a gente prescreve, como médico, a gente prescreve, o paciente relata melhora, mas, na verdade, não está resolvendo o problema. E não vai poder ficar tomando também para o resto da vida, né? Não é o ideal. Algumas pessoas acabam precisando, Fernandinha, mas não é o ideal e não é uma rotina. Ô, doutora, quando é que é indicado a cirurgia? Certo. A cirurgia, ela está indicada naquelas pacientes... Lógico que a indicação de cirurgia, ela depende também muito do médico, né? Porque tem médicos que optam por uma abordagem cirúrgica mais precoce, outros optam por ter um tratamento expectante. Isso vai muito de médico, né? E vai muito também do quadro da paciente. A doença varicosa já no estágio que já tem aquelas veias mais dilatadas, que não são só aqueles vasinhos, já pode ter sim indicação cirúrgica. Não quer dizer que todos irão para a cirurgia, mas já pode ter indicação cirúrgica. A Jussara está aqui fazendo um seguinte pergunta para a gente. Ela sente bastante dormência e formigação, né? Formigamento, acho que ela queria dizer, na parte da coxa. Pode ser os sintomas relacionados a varizes? Sim, isso é um dos sintomas. Não quer dizer que seja varizes, porque outras doenças, especialmente as neuropatias, também podem cursar com esses sintomas de dormência e formigamento nas pernas, sim. Mas é importante a gente também falar sobre o tratamento. A gente falou da parte de medicação que alivia o sintoma, mas para resolver varizes, o que é que hoje a medicina traz para a gente, doutora? Bom, primeiro detalhe, não tem cura para varizes, certo? Como a gente disse anteriormente, é uma doença genética. Se existe um fator genético, a gente não muda a genética. Então, sempre haverá uma predisposição a desenvolver outras varizes. Porém, é uma doença passível de ser controlada. Então, existem os tratamentos que podem ser cirúrgicos, podem ser de escleroterapia, pode ser de uso de meia. Escleroterapia é aquela... Sim, são as aplicações. Certo. Muitas pessoas falam no consultório aplicações. E aí a gente tem várias substâncias que a gente pode aplicar, como espuma, como glicose, etamolim, polidocanol. Tem várias outras substâncias que, a depender do caso, a gente pode fazer. Mas o mais importante é a mudança do estilo de vida. Uma vida saudável, manter o peso, fazer atividade física, procurar alternar posições. Sim. Você passa muito tempo em pé, procurar dar uma caminhada, ou muito tempo sentada, procurar se levantar. Às vezes o uso das meias elásticas, a depender do quadro, tudo isso pode ser feito. Doutora, a gente tem que fazer um dia um programa sobre essas meias, porque eu estou vendo um monte de gente que não tem, assim, aparentemente não tem, aí simplesmente, não, eu estou usando porque minha amiga disse que eu não sei se é bem assim. Um dia a gente tem que conversar sobre essas meias aqui no programa. Vamos conversar, a gente pode até demonstrar, né, as melhores formas de calçar. Várias pessoas não usam porque dizem, eu não consigo calçar, é muito difícil, incomoda. Então a gente vai ensinar a calçar. E não são todas as pacientes que devem usar meias, certo? Essas são meias medicinais, ou seja, exigem a prescrição de um médico. Então, tem que ir para avaliação para que o médico possa prescrever a altura e a compressão correta. Porque tem uma relação com a sua altura também, né? Sim, sim. A Vanice, eu estava vendo aqui, Vanise, eu estou na fase da menopausa e tenho microvarizes. Ultimamente as pernas estão queimando, é normal? Mais uma vez, é importante saber que queimação também pode ser fruto de outras patologias, como, por exemplo, as neuropatias. Mas na menopausa, assim, a partir do momento que você vai tendo alterações hormonais, bem como o próprio envelhecimento, você vai tendo uma predisposição maior
a desenvolver as varizes. E aí, vários sintomas podem vir a surgir, como, por exemplo, a queimação, né? A queimação. A doutora Marcela falou uma coisa importante, que varizes não tem cura. Sim. Então, muitas vezes a gente vai fazer uma aplicação e pode recidir. Exatamente. A recidiva na doença, ela é frequente. Agora, existem os tipos de recidiva, né? Existem aquelas recidivas muito precoces, aquelas recidivas que você, em pouco tempo, você está com a perna praticamente da mesma forma, isso é uma coisa. E outra coisa é daqui a 2, 3 anos aparecer novamente outras varizes. Isso é comum. Sim. Isso tem que ser explicado para o paciente para que a expectativa ela seja colocada na realidade e não num tratamento milagroso, que não é o que acontece. Que não vai existir, né? Exatamente. A Jéssica trouxe um relato tão interessante, vamos ler aqui. Ó, boa tarde, eu sou Jéssica, eu sou nova e tenho algo parecido com varizes. Tem idade para ter esse tipo de doença? Aí ela acrescenta aqui, ela já foi ao médico e foi recomendado o uso de meias de compressão, só que ela trabalha com telemarketing, ou seja, 6 horas sentada, e agora ela está gestante. O uso da meia traz algum problema? Veja só. Várias coisas numa pergunta só, exato. né, doutora? Veja só, Jéssica, tem várias pessoas que têm queixas iguais à sua, certo? Essas varizes, elas podem surgir desde a puberdade, que é quando os hormônios, eles passam a se tornar mais efetivos na vida da mulher, né? E o fato de você permanecer muito tempo sentada só tem a piorar a situação. E aí o uso das meias vai lhe ajudar demais, porque ela vai simular como se você estivesse encaminhada. Então, é essencial que você use as meias, caso tenham sido prescritas por um médico, né? Pode ter sido sua obstetra ou um cirurgião vascular, angiologista. E a gestação é um dos fatores mais importantes para o surgimento e para a piora das varizes. Então, o fato de você estar gestante só faz com que você precise ainda mais tomar medidas para controlar esse seu problema. Muito bom. Olha, você está entendendo como é que vai ser o nosso papo aqui toda sexta-feira? Sei que você não vai perder. Vaguinho, dá tempo para fazer mais uma pergunta, diretor? A última. Vamos lá, para mais uma. Minha mãe sofre com varizes, varicosas. Já com pernas varicosas, porque a ideia já é a doença. No caso, ela tem bastante inchaço, dormência. Às vezes ela não aguenta nem levantar. Pode levar a um problema mais sério? Eu acho que em algum momento da sua fala você falou de trombo, não foi? Sim, as varizes, a insuficiência venosa crônica, ela acontece por estágios. Os últimos estágios da doença podem ter comprometimentos mais graves, como, por exemplo, a úlcera venosa crônica. São aquelas feridas, sabe, Fernandinha, que ficam mais na parte distal da perna, que tem dificuldade de cicatrização, trazem um estigma para paciente, assim, muito grande, passam anos. Tem pacientes que têm 30 anos de ferida aberta, isso é terrível para a qualidade de vida, né? Então, pode haver a formação de trombos, pode haver hemorragias, às vezes as varizes elas ficam tão superficiais, tão frágeis, que qualquer tipo de trauma, por menor que seja, pode causar hemorragia. Então, é uma doença que pode complicar. Por isso que a gente gosta de dizer que não é só estética. A estética é um detalhe, mas é uma doença. E esses são sintomas que podem ser decorrentes, mas, assim, outras doenças podem estar envolvidas. Essa questão de não conseguir levantar, sabe, ela aponta mais para ter alguma coisa envolvida, como, por exemplo, algum problema de coluna, alguma coisa desse tipo. Em geral, não é tão comum, sabe? Procurar um angiologista, não estou dizendo, né, que não pode, exatamente. E procurar um médico especialista em angiologia ou cirurgia vascular. Muito bem. Toda sexta-feira a doutora Marcela vai estar aqui com a gente. Onde é que o pessoal pode achar você na internet, no Instagram? Então, meu Instagram é doutora.dra.marcelagomes. Então, vai ser um prazer responder as perguntas de vocês lá. Facinho. dra.marcelagomes. Facinho. Vai lá interagir com a doutora. Tem muito conteúdo relevante, é muito legal. E aí, toda sexta-feira ela vai estar aqui. Se você quer que ela fale sobre algum tema, manda pra gente, 98893-3999. Eu já me comprometi aqui da gente fazer um papo sobre meia, eu acrescentar dentro de um outro papo, né, essa parte das meias também pra gente esclarecer. Até sexta-feira que vem, meu bem. Até sexta-feira, Fernandinha. Gostou da estreia? Demais. A gente também adorou. No próximo bloco...